Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com você nesta manhã. É um privilégio poder estar com você nesta manhã de domingo. Nós estamos aí bem no comecinho da semana, estamos começando aí a nossa lição hoje, né? Na verdade nós começamos ontem, mas hoje domingo, primeiro dia da semana, nós temos aí a alegria, o privilégio de podermos estar estudando, conhecendo mais, ouvindo um pouco mais da voz de Deus, da palavra de Deus falando conosco. Seja muito bem-vindo você, que todos os dias estará aí comigo na Sala da Esperança. Nós temos aí esse encontro marcado de todos os dias, e graças a Deus até aqui tem sido uma bênção. Que Deus continue te abençoando. Eu quero orar com você neste momento. Nós vamos entrar num assunto que é muito importante para nós, através do nosso guia de estudo, Deus, Ele quer falar para nós um assunto que é muito importante. Nós precisamos muito do Espírito de Deus para nos ensinar esta mensagem, tá bom? Vamos orar. Ó, querido Deus amado, nosso Pai, nós vamos estudar neste momento, aprender um pouco mais do Senhor, uma mensagem que é muito importante para nós. Muito obrigado por podermos, ó Pai, todos os dias começar o nosso dia ouvindo o Senhor falar conosco. Isso é muito maravilhoso. Abençoe os meus irmãos que estão comigo, abençoe a mim, ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito seja o nosso grande professor neste momento, em nome de Jesus, amém. Um ser vivente, queridos, é o título da nossa lição de hoje. Um ser vivente. O nosso estudo de hoje, Gênesis capítulo 1, 24 a 27, e também o capítulo 2, verso 17 ao verso 19. Na semana da criação, propriamente ali no último dia, na sexta-feira, foi o dia que Deus criou os animais e criou também o ser humano. Agora, a lição quer mostrar para nós, queridos, que há uma distinção, uma diferença na forma como Deus criou os animais e como Deus criou o ser humano. Tem alguns pontos aqui que diferencia. Tanto os animais da terra, como também o ser humano, o homem e a mulher, fomos criados do pó da terra, tá? Com uma diferença. Os animais, Deus a criou usando apenas o poder da sua palavra, ordenando a existência de cada espécie de animal, tanto animais domésticos como animais selvagens, animais que rastejam e animais que ele anda, Porém, Deus usou o poder da sua palavra. Com o ser humano foi diferente. Diz o texto sagrado, que Deus, Ele formou o homem do pó da terra, ou seja, Ele moldou, tá? E depois Ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente. Você viu a diferença? Ou seja, os animais, Deus apenas usou o poder da sua palavra, ordenando a existência. O ser humano não. O ser humano, ele tocou com a sua mão, moldou, tá? E depois ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus modelou, tá? E ali estava
não é? Aquele ser que foi modelado, formado, criado, porém não tinha vida, tá? Então, quando Deus ele soprou, tá, o seu fôlego de vida, aí sim ele passou a ser um ser vivente ou uma alma vivente, tá? Nós somos esse ser vivente, queridos, criados por Deus, que temos aí esse maravilhoso toque do Criador, a digital da mão do Criador. Isso é muito bonito, saber que nós temos uma origem, nós não somos obra do acaso. Nós não estamos aqui pelo nada. Não, Deus nos criou. Depois ele juntou, tá, esse barro que ele modelou com o sopro que saiu da sua boca. E aí, essa unificação de barro mais o sopro de Deus, então o homem passou a ser uma alma vivente. E aí, queridos, nós temos aqui um ponto que é muito importante para nós aprendermos, embora tenha sido um ponto assim muito polêmico, né, no mundo que nós estamos vivendo, propriamente, queridos, né, em variadas religiões. A crença de que nós temos uma alma vivente. Ou seja, nós temos uma alma que ela é desligada do corpo. E quando ela sai, o corpo morre. E essa alma, tá, ela é imortal. Essa alma, ela vai para o céu. Ou não indo para o céu, ela pode ir para o inferno. Ou não indo para o inferno, ela pode ir para o purgatório, onde ela vai se purificar. Tá? Ou ela vai se encarnar, tá, em uma outra pessoa ou num ser humano, ou num animal. São tantas crenças absurdas, sem nenhum fundamento bíblico, sem nenhuma base bíblica. Queridos, na verdade, essa filosofia, essa crença de uma alma que nós temos, na verdade, queridos, é uma crença pagã, antibíblica, tá? Agora, interessante, queridos, que a palavra de Deus disse para nós muito bem clara: passamos a ser uma alma vivente, um ser vivente, tá? E quando a pessoa morre, ela automaticamente deixa de ser um ser vivente, deixa de ser uma alma vivente. Ela deixou de ser, né, um ser humano com vida. Mas não saiu nada de dentro dela que se desligou, tá? Então, queridos, por isso a importância de nós conhecermos cada dia mais a palavra de Deus para não sermos enganados, tá? Não apenas a própria natureza da vida é um mistério, tá? Os cientistas ainda não chegaram a um acordo quanto ao significado de algo estar vivo. Por mais que a ciência tenha estudado, tenha se esforçado para tentar dar uma explicação do que era a vida, queridos, como existiu a existência, ou seja, como existe, de onde veio a vida, tá? Nós conhecemos pela palavra de Deus, mas a ciência não consegue explicar. Como é que uma vida é gerada no ventre? Como é que, sabe, se forma ali um ser e de onde veio a vida? É só Deus, não tem
Não tem outra explicação, não tem como se explicar. É um mistério, tá? A ciência não consegue explicar. A ciência não consegue explicar, queridos, um cérebro, né, com um pouquinho mais de 1 quilo, apenas ele consegue pensar, tá? A ciência não consegue chegar a essa conclusão de compreensão. Como é que pode funcionar? Isso é um mistério. É só Deus que pode fazer a vida existir. Agora, a pergunta que fica para mim e para você: você é grato pela vida que você tem? Um pouco mais além. Você é grato pela promessa de Deus da vida eterna quando Jesus voltar aqui nesta terra, Ele nos tornar imortais para viver eternamente com Ele, agora sem o mal, agora sem a enfermidade, sem a morte, sem a dor, sem o clamor, sem o choro. Você é grato a Deus por estas promessas? O salmista Davi, queridos, no capítulo 139 do livro de Salmos, ele diz que nós fomos criados de forma assombrosamente sem explicação. E Deus acompanha cada passo da nossa vida. Desde quando fomos formados, disse o salmista Davi, no ventre da mãe. Ainda quando nenhuma substância existia, Deus já havia planejado toda a sua vida, todos os seus dias, cada um dos seus passos. E essa máquina viva que somos nós, que tem um perfeito funcionamento. Queridos, Deus planejou de forma extraordinariamente, como diz o salmista Davi, assombrosa. Não tem explicação. Por isso nós devemos ser gratos a Deus e cuidar muito bem desse nosso corpo, dessa nossa vida, que foi um presente de Deus. Que Deus te abençoe, Deus esteja contigo, que Deus te dê um ótimo e abençoado dia. Fique com Deus. Até logo, se Deus quiser. Estaremos de volta. Obrigado pela sua atenção.